Oi, pessoal, tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Eli or Ellie, it depends on what pronunciation you prefer. And after listening to this episode, you will finally understand the difference between three verbs that we have in Portuguese that all of them express the idea of becoming. But before I forget it, head over to www.portuguesewitheli.com /gift and grab your free report to learn or actually to get access to 11 good ways to improve your Portuguese even faster, paying very little or nothing. It depends on what kind of source you decide to use. But now, let's get started. Hoje nós vamos falar de três verbos que são um pouco mais complicados, porque os três verbos expressam a mesma ideia de, no inglês, become, no chinês, 成为, e essas três ideias expressam, aliás, esses três verbos expressam a mesma ideia, mas nem todos podem ser usados em todas as situações. O primeiro verbo é o verbo ficar. Ficar normalmente significa permanecer, não sair de um lugar, estar em um lugar. Como, por exemplo, quando nós dizemos onde fica a universidade? Onde é localizada essa universidade? A gente pode falar assim, mas ficar aqui significa to become, 成为, nos sentidos dessa palavra, mas normalmente nós utilizamos ficar com um adjetivo. Eu não posso dizer eu fiquei professor, mas eu posso dizer eu fiquei bravo, eu fiquei com raiva, eu fiquei irritado. E um exemplo que nós temos é eu fiquei bravo porque os meus vizinhos estavam fazendo muito barulho. Eu fiquei bravo porque os meus vizinhos estavam fazendo muito barulho. E isso é verdade, os meus vizinhos normalmente fazem muito barulho, mas eles são boas pessoas. Um outro exemplo que eu tenho, e esse exemplo você pode encontrar sempre, sempre, sempre na descrição e nas notas desse podcast. O próximo exemplo é: de alguns anos para cá, a música brasileira ficou muito popular na China. De alguns anos para cá, a música brasileira ficou muito popular na China. E um outro exemplo: depois que saí para passear, meu rosto ficou muito vermelho. Depois que saí para passear, meu rosto ficou muito vermelho. Nessas três frases, a palavra ficar é utilizada com um adjetivo ou um modificador. Ficar bravo, ficar feliz, ficar triste, ficar irritado, ficar vermelho. Normalmente, esses verbos também podem ser expressados com uma palavra só. Ficar popular, popularizar. Ficar vermelho, avermelhar. Mas isso é um tópico para outro episódio do podcast. Hoje nós vamos falar apenas destes três verbos. Ficar é o primeiro verbo e o segundo verbo é virar. Ficar normalmente se usa com adjetivo e virar normalmente se usa com um substantivo, 名词 ou então noun em inglês. E virar também significa to become ou 成为. Eu decidi virar professor porque gosto muito de ensinar. Isso é verdade. Decidi virar professor porque gosto muito de ensinar.
Ou seja, antes eu não era professor. Agora eu virei professor e eu trabalho como professor. Eu quero estudar um pouco mais e virar pesquisador no futuro. Eu quero estudar um pouco mais e virar pesquisador no futuro. O terceiro exemplo é: quando ele crescer, vai virar engenheiro. Essa é uma frase que muitos pais gostam de dizer. Ah, quando meu filho crescer, ele vai virar engenheiro. O verbo virar, no sentido de to become ou 成为, sempre é utilizado com um substantivo. Virar pedra, virar professor, virar pesquisador, virar engenheiro. Nunca nós utilizamos o verbo virar com adjetivo. Então você não pode dizer virar vermelho, mas você pode dizer virar engenheiro. E o terceiro verbo é tornar-se. Aqui, atenção, tornar-se é um verbo reflexivo, ou seja, nós temos que dizer eu me torno, você se torna, nós nos tornamos, eles se tornam. Uns exemplos que nós temos aqui são, aliás, eu decidi me tornar professor porque gosto muito de ensinar. E aqui você vê que eu decidi me tornar significa eu decidi virar professor. Então, tornar-se pode ser usado com um substantivo. De alguns anos para cá, a música brasileira se tornou muito popular na China. De alguns anos para cá, a música brasileira se tornou muito popular na China. Aqui você vê que se tornar também significa ficar. Ficou popular, se tornou popular. E a terceira e última frase é: eu quero estudar um pouco mais e me tornar pesquisador no futuro. Eu quero estudar um pouco mais e me tornar pesquisador no futuro. E aqui, mais uma vez, você vê que eu me torno, eu quero me tornar, eu viro, eu quero virar com um substantivo. Noun, 名词. Então, essas foram as dicas de hoje e agora temos uma pequena nota em inglês. You just heard a quick explanation of three verbs that express the meaning of to become or becoming, this concept in English. The verbs in Portuguese are ficar, virar e tornar-se. The first verb ficar is used only with adjectives. So if you want to say become green, become red, become popular, become interesting, become red, become something, usually with a word that in English we call a modifier or an adjective, this is what ficar expresses. That's why we say ficar vermelho and not the other verbs that we have here, or one of the verbs actually that cannot be used in this sense. The second verb in the list is virar. Virar also means to become, and that's the complicated part, but it can be used only when you refer to nouns. For example, become a doctor, become a technician, become something that can be expressed in a noun in English. So, you can say, I want to become a teacher, eu quero virar professor, and that's a possible sentence. I just said, and it was a slip of mind, when I said, eu quero me tornar. Tornar-se is the third verb that we have here, and you just heard in the Portuguese explanation. And that verb also means to become, but this one is more flexible. Whereas you can use ficar only with adjectives, virar with nouns, tornar-se can be used with any word, with adjective or a verb, or a noun actually. You actually can use that with a verb, and that's a quick note that we have here. So, I can say, meu rosto ficou vermelho, my face became red, got red. Eu virei professor, I became a teacher. You also can say, eu me tornei professor, meu rosto se tornou vermelho. You can use tornar-se
any word that we have in Portuguese, either noun or adjective, of course. And the quick thing is that tornar-se is also a reflexive verb, which means that whenever you conjugate it, you have to refer back to the person that is conjugating the verb or that's doing the action. Eu me torno, você se torna, nós nos tornamos, eles se tornam. That's the only thing that you have to keep in mind. And just another very quick thing about the verbs that we just studied, it's that they also have different meanings. Because ficar originally means to remain somewhere, to be somewhere, to be located somewhere. I just talked about that also in the recording, but just a quick thing. If you want the dog to stay, you say fica in Portuguese. That's what usually we say. The other verb that we have is virar. Virar has actually many meanings, and that's going to be the topic of another episode. But one of them is to flip around. For example, let's say you're frying hamburger or something, then you have to flip it. We say, você pode virar o hambúrguer, por favor? Virar o hambúrguer would be flip the hamburger. Or I think my English is not really good. It's hamburger patty. So if you have to flip that disc-shaped thing, like that disc-shaped meat, you have to say flip or virar in Portuguese. And another verb, which is tornar, it also means, in addition to meaning become, it also means to do something again. And this is something that we are going to study and that you can also check out in our website, www.portuguesewitheli.com. And tornar a fazer, tornar a ver. This would be to see again, to do again. So that's the note for today. And now I have a quick message for you. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. I hope that this helped you. And if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Tchau.